A gente quis trazer algo diferente para vocês, alguém que falasse algo diferente, que não fosse só nós aqui apresentando produto, falando de localização, né? Então a gente está trazendo alguém que vai... vamos aprender com ele, né? Assim, é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, trabalhou comigo em outra empresa. Assim, ao longo desse período eu vi o crescimento dele, ele vem crescendo bastante, né? Eu quero me apresentar para vocês. Meu nome é Paulo Leite, eu sou casado com 2 filhos, o João e o Bento. O João com 5 anos, o Bento com 2. E agora eu tenho uma filha, que é a Belga. É uma Golden que faz o regaço em casa. Ela comeu toda a área de lazer, ela solta pelo na casa inteira. Eu precisei sair do apartamento, mudar para uma casa por causa da cachorra. Mas olha só, isso que eu falei para vocês nada importa. Sabe por quê? Porque vocês ainda estão com o cérebro reptiliano em estado de alerta. Só que quando eu falei da minha cachorra, muitos de vocês aqui agora abriram um sorriso. Quando eu falei que ela solta pelo, porque eu toquei um pedacinho do coração de vocês para quem gosta de cachorro. Quando eu falei dos meus filhos, eu peguei uma outra parte, uma outra galera que tem filhos. E aí eu começo a abrir um pouco mais, eu começo a conseguir acessar o cérebro de vocês. Agora, eu dou um passo, eu vou um pouquinho além. Eu, em 21 anos de mercado imobiliário, já acompanhei mais de 4.800 vendas de imóveis. Como corretor, foram mais de 300 apartamentos vendidos, mais de 400 milhões de VGV. Como coordenador, foram 12 empreendimentos, mais de 1.500 unidades vendidas. Como gestor em incorporadoras, bate aí uns 4.800 imóveis que eu acompanhei. Nesse acompanhamento, eu entendi, depois de analisar 500 vendas, eu entendi uma coisa. O corretor que mais vendia tinha algo diferente dos demais. E eu comecei a avaliar quem eram os corretores que mais vendiam. E eu entendi uma coisa, a mentalidade desse corretor ela era diferente. Ele era um corretor que tinha uma atitude mental positiva. É diferente de você só ser positivo. Eu vou ganhar na Mega Sena, eu vou ganhar na Mega Sena, eu vou ganhar na Mega Sena. É bem diferente você ter uma atitude mental positiva. A atitude mental positiva, ela te faz dar um salto em busca do teu objetivo. Nada do que aconteça na sua vida vai fazer com que você pense diferente, que você acredite na sua venda. Todos esses corretores, eles acreditavam que a oportunidade que eles estavam tendo no mercado imobiliário era algo fora do padrão. Tem muitos de vocês aqui que ganham mais do que médicos recém-formados. Tem muitos de vocês aqui que ganham mais do que médicos, mas não estudam como os médicos estudam. E é aí que eu quero chegar. É aí que eu quero dizer para você que quem tem atitude mental positiva busca sempre um novo, busca sempre algo a mais. E é isso que eu trago para vocês aqui. Chegar aqui para vocês e trazer um script pronto é muito fácil. Eu coloco no chat GPT, script pronto para vender apartamento. Ele vai dar para mim um script, eu venho aqui e falo com vocês que é um script matador. Só que aqui nessa sala eu tenho mais de 350 pessoas hoje. Cada um com um perfil diferente, com uma vivência diferente. Como é que eu chego com uma receita de bolo aqui para vocês e falo que vocês têm que seguir exatamente isso que eu estou falando? Não vai funcionar. Da mesma forma que do outro lado eu tenho um cliente que tem vivências diferentes, que são pessoas diferentes, e nós corretores temos que entender que do outro lado tem um ser humano, com medos, receios, que está comprando algo que muitas vezes vai ser o produto mais caro que ele já comprou na vida dele. 1 milhão, 1,2 milhão, 1,3 milhão, onde ele vai colocar a família dele para morar. Você acha que esse cara tem medo? Você acha que ele tem receios? Aí chega um corretor que já tem uma trajetória, na verdade tem um mito atrás do corretor de imóveis, que é o cara que vai estar ali para te enganar. E você, corretor, precisa fazer diferente, precisa se portar diferente. Não somente nas redes sociais, precisa se portar diferente quando você está com o seu cliente, mostrando a tua autoridade. E é disso que eu vou falar hoje aqui. A nossa mente, ela funciona da seguinte forma. Esse pedaço pequenininho ali, ó, ele tem o dobro, tá? Entendam, é o dobro de sinapses que acontecem do que o neocórtex, que é aquela parte maior. Ele tem muito mais neurônios do que aquela parte do neocórtex. E aí o que eu quero dizer para você é o seguinte, nós corretores temos uma questão que a gente recebe o cliente e a gente começa a falar de ficha técnica. Aí sabe o que acontece quando eu falo de ficha técnica? Eu estou falando com o neocórtex e não com o sistema reptiliano.
O sistema reptiliano, ele está ali falando o seguinte para mim, ó, corre desse cara, corre desse cara, corre desse cara. Ou então, luta com esse cara, luta com esse cara. Porque o cérebro reptiliano, ele é responsável pelo instintivo. E se é um instintivo, é corre ou luta. E aí o cliente começa a colocar objeções no seu atendimento, começa a colocar objeções no bairro, começa a colocar objeções no produto. Mas sabe por que isso acontece? Porque ele está lutando com você. E na verdade ele precisa entender que você está ali para ser o professor dele, ajudar ele a comprar. Para isso você tem que seguir um roteiro, que você vai acessar o cérebro reptiliano, gerar as emoções, e aí depois você faz ele perder a razão. E aí, o que vai acontecer? O sistema do neocórtex dele, que é onde acontece a razão, simplesmente vai achar uma forma de racionalizar algo que ele fez pela emoção. Porque ele vai comprar o imóvel pela emoção. Ele vai comprar o imóvel depois que ele entender que você não é uma ameaça, que você não está ali para pegar a comissão apenas, que você está ali para ajudar o cliente a comprar, que você está ali para pegar na mão do seu cliente e fazer com que ele compre. Para isso, a gente tem algumas técnicas, e uma das técnicas que a gente utiliza é uma comunicação bidirecional. Essa comunicação bidirecional é quando você, corretor de imóveis, tira a maior parte de informações do seu cliente. Porque vamos lá, quando a gente entende do produto, é o básico. O corretor que não sabe a ficha técnica do produto precisa dar um passo atrás, estudar o produto para ir fazer o atendimento. Depois, na sequência, ele precisa... Deixa eu voltar com um assunto, ó. Isso aqui é importante falar para vocês. A tomada de decisão no cérebro acontece 58% das vezes pelo instintivo. Uma das coisas que é instintiva, que é do cérebro reptiliano, é reprodução. Então ele precisa sobreviver, reproduzir e perpetuar a espécie. E aí, para que ele possa fazer tudo isso, ele precisa ter poder, ele precisa ser o mais forte da manada. Então, o cérebro instintivo, ele faz com que o cliente tome 58% das decisões que ele está fazendo. Numa sequência, a gente vem com 37% do emocional e apenas 5%, deixa eu voltar um aqui, apenas 5% é tomada pela razão. E aí você, corretor de imóveis, como eu já falei, quer apresentar o produto falando de ficha técnica. Você vai estar falando com o neocórtex do seu cliente, com a parte racional. E para isso, o que vai acontecer é que você tem 5% de chance de efetuar a sua venda. Mas Paulo, como é que eu resolvo essa questão? Colocando o emocional para aflorar esse seu cliente. Sabe o que eu falei em pequenas frases aqui? Falei da minha cachorra, falei do meu filho. Você não vai chegar falando da sua cachorra e do seu filho para o seu cliente. Só que você vai utilizar uma comunicação que você vai fazer o cliente falar. E quando ele falar da cachorra, quando ele falar do seu filho, você consegue direcionar o seu atendimento para conseguir acessar essas áreas cerebrais. Por que eu estou falando tudo isso aqui para você? Eu quero trazer uma informação para vocês de como funciona o mercado imobiliário nos Estados Unidos. Lá, o corretor precisa ser diferente. O corretor precisa ter um diferencial. Sabe por quê? Olha só. Vender um imóvel nos Estados Unidos seria um pouco diferente do que acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil, você tem várias imobiliárias que fazem captação dos imóveis, vários corretores autônomos que fazem captação dos imóveis. Nos Estados Unidos, como acontece? Você tem um sistema chamado MLS, tá? Está escrito ali, ó, Master Listing System. Como funciona? Todos os corretores credenciados que são brokers, eles podem acessar esse sistema e podem vender os imóveis. Então lá, não é o imóvel que é o diferencial. Lá é o atendimento do corretor, é o serviço que o corretor presta. Então, por isso, o corretor se especializa, o corretor fala 2 ou 3 línguas, o corretor entende não só da região onde ele trabalha, mas ele entende de todo o mercado dos Estados Unidos. E aí, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: quantos de vocês aqui chegam na imobiliária de vocês, abrem o sistema e olham quantos imóveis vocês têm na região do Taquaral? Quantos imóveis vocês têm na região do Cambuí? Isso é algo que você, corretor de imóveis, precisa fazer todos os dias. Não importa se você trabalha com lançamento ou com terceiros. Você precisa chegar na sua imobiliária, das 8h30 da manhã até as 9 da manhã. Você precisa abrir o sistema da sua empresa, precisa fazer uma filtragem. Você vai olhar imóveis do Taquaral. Você vai ver que tipos de imóveis tem no Taquaral. Ó, tem muitas casas no Taquaral. Que tipos de casa tem no Taquaral? São casas acima de 200 metros. Qual é o valor dessas casas? Qual é o preço do metro quadrado? Paulo, mas por que tudo isso? Porque quando o cliente fizer alguma objeção para você falando de preço,
falando sobre localização, você tem referências para argumentar com esse seu cliente. Quantos de vocês aqui já passaram lá no terreno do house? Olha só, mais ou menos 20 pessoas passaram no stand e nós somos em 300 pessoas aqui. Você, corretor, precisa se antecipar. Você precisa entender o que está acontecendo e você precisa ir lá antes disso tudo aqui acontecer. Sabe por quê? Lá tem muitos condomínios menores. Você precisa saber quando eles foram lançados, que é entender da micro-região. Você precisa saber qual que é o histórico do bairro. Por que aquele bairro ele tem muitos condomínios menores de 30, 12, 15, 40 casas. Você precisa entender todo esse histórico para na hora que você estiver com o seu cliente, você ter argumentos de venda. Vamos passar mais um pouquinho? Conhecer a fundo o projeto, conhecer a micro-região, conhecer o histórico da região, é o básico que você precisa fazer. Agora, o algo a mais é você ter técnica para conhecer o seu cliente. Quando você consegue entender que quem está do outro lado é um ser humano como você, que tem medos como você, que tem ansiedades como você, pensa o seguinte: o cliente que está indo buscar um imóvel, vai comprar uma casa de 1 milhão e alguns quebrados. Eu não estou dando spoiler, tá? De tabela, de nada disso. Porque eu não posso dar spoiler, eu estou chutando aqui valores. Eu não posso nem falar de produto para vocês. Eu só posso falar house. Eu não posso falar que são casas de 130 metros. Eu não posso falar quais tipos de casas são, mas eu não vou dar spoiler para vocês. Voltando aqui um pouquinho. Quando eu consigo entender que eu vou conhecer o meu cliente, eu dei um passo à frente dos demais corretores. Paulo, mas como que eu posso conhecer meu cliente se eu estou pegando o cliente na vez? Eu fiz uma ligação para o cliente, estou levando ele até o stand, utilizando a comunicação bidirecional, fazendo o seu cliente falar. E aí você precisa usar os recursos que você tem dentro do plantão. E esses recursos podem ser utilizados no plantão, no telefone, no WhatsApp. A comunicação bidirecional, ela vem para que você entenda que copiar e colar e mandar informações para o cliente, acabou. Não existe mais. Hoje aqui nessa sala nós temos 350 corretores. Nós temos só 40 casas à venda. Mais de spoiler ou não? Se fizer 50 aqui não dá para todo mundo vender. Se você ligar para a tua carteira de clientes, você praticamente vendeu esse produto. Porque você entende quem é o cliente que estava buscando um imóvel nesse perfil. Ah, eu entendo, eu não tenho história do meu cliente. Você está entendendo aonde eu quero chegar? Você, corretor de imóveis, precisa ter um histórico para você avaliar os seus números. Quantos atendimentos eu fiz na última semana? Quantas ligações eu fiz? Quantos plantões eu fiz? Você precisa entender tudo isso para mudar o seu caminho. Se você está fazendo 100 ligações por dia e não conseguiu levar cliente no final de semana, tem algo errado com as suas ligações. Será que você está sabendo fazer as ligações? Ou será que simplesmente você está fazendo só ligações? Hoje o controle precisa ser completo. Mídias sociais, redes sociais, tráfego pago, panfletagem, porta a porta. Eu vejo uma pessoa falando aqui, corretor, você foi enganado. Você não precisa fazer porta a porta, você não precisa ligar para a lista fria. Como você não precisa se é algo que funciona? Como que você não precisa se é algo que, para cada localização, tem algo diferente que você precisa fazer? Porque você precisa ter técnica para fazer cada uma dessas ações. Olha só, eu vou fazer um porta a porta, eu pego 10 panfletos, eu vou no semáforo e começo a entregar panfletos. Sabe o que eu sou quando eu faço isso? Um panfleteiro de luxo, panfleteiro de terno e gravata. Agora, se eu pego 10 panfletos e se eu analiso aonde eu vou fazer uma panfletagem, eu vou num comércio. Primeira coisa, eu olho a fachada do comércio. Está escrito assim, ó, Valmir Autopeças. Será que o nome do dono é Valmir? Eu já tenho informação. Eu posso chegar lá perguntando pelo Valmir. Então eu quero falar com o Valmir. Eu já sou recebido de forma diferente nesse local. Como é que eu falo que isso não funciona? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estava lançando um projeto como corretor lá em São Paulo, chamado Vila Nova Leopoldina. E eu era calça branca total, estou falando de 2004 mais ou menos, 2005. E aí o corretor Serra chegou para mim e falou o seguinte: não ande pela Imperatriz Leopoldina, porque eu já passei por toda essa avenida. Aí eu, calça branca, catei os panfletinhos debaixo do braço e fui na Avenida Imperatriz Leopoldina. No primeiro imóvel que eu entrei, eu vendi 2 unidades. O senhor Luiz Riga, eu lembro até o nome dele. Sabe por quê? Porque eu fiquei esperando para falar sobre o Luiz Riga.
Porque eu vi uma oportunidade. O que eu vi? Estava escrito assim, Itograma. E aí o cara foi fazer uma entrega e o cara falou, eu quero falar com o seu Luiz. Aí o seu Luiz, ele está lá no escritório dele. Eu falei, opa, vamos perguntar com o seu Luiz. Eu vou falar com o seu Luiz também. Fui lá e falei com o seu Luiz. Estratégia. Agora, se eu pegar 10 panfletos e sair entregando panfletos, se eu pegar 10 panfletos e deixar numa padaria, pode acontecer. Só que é algo a mais que você precisa fazer. Você não precisa fazer só isso. Você precisa fazer panfletagem, você precisa correr atrás do seu cliente nas redes sociais. Ah, eu não gosto de aparecer. Você não precisa aparecer. Você pode mostrar o imóvel. Você pode entrar no meu site, www.pauloveleite.com.br, e baixar um e-book que tem lá, dizendo assim, ó, como acelerar a venda do seu imóvel. Aí você oferece isso para o seu cliente nas suas redes sociais, e aí sabe o que você vai fazer? Se esse cara está querendo acelerar a venda do imóvel dele, você vai captar um imóvel, muito provavelmente. Porque você está se portando como professor, como ensinar esse cara a vender o imóvel dele, de uma facilidade tremenda, na sua rede social. Hoje um Reels, hoje um TikTok, ele entrega para mais de 1.000 pessoas, para mais de 2.000 pessoas, mais de 1.000 visualizações você tem através dessas redes sociais. Então, corretor, você precisa organizar o seu dia para fazer um pouquinho de tudo. E aí, você entende que, cara, eu sou bom na oferta telefônica. Se eu sou bom na oferta telefônica, o que eu preciso fazer 80% do meu tempo? Oferta telefônica. Se eu sou bom nas redes sociais, o que eu preciso fazer 80% do meu tempo? E além de tudo isso, eu ainda preciso fazer alguns plantões. Além de tudo isso, eu ainda preciso fazer um porta a porta. Além de tudo isso, eu preciso avisar todos os meus amigos que eu sou corretor de imóveis. E agora eu quero contar uma historinha para vocês. Tinham 2 vendedores. Esses 2 vendedores foram premiados e ganharam uma excursão para a África, para fazer um safari na África. E o vendedor campeão, que estava sempre planejado, ele sempre tinha uma organização perfeita, ele tapou a mochilinha dele no dia do safari, colocou o seu chinelo, a sua bermuda, pegou na mochilinha, colocou um par de tênis, colocou uma garrafinha de água, colocou algumas frutas, colocou a sua mochilinha e saiu. O corretor, em segundo lugar, ele pegou o seu chinelo, pegou a sua bermuda e foi para a sala. De repente, depois de andar uns 2 ou 3 quilômetros, o carro que eles estavam quebrou. E o guia deles falou o seguinte para eles: deixa eu te falar uma coisa, eu vou lá buscar ajuda que eu já volto. Não saiam do carro de maneira alguma. Tudo bem? E o vendedor campeão, ele falou: vou ficar, pode ficar tranquilo. E o segundo lugar falou: não vou mais, eu quero sair daqui, não quero ficar aqui mais, eu quero fazer outra coisa, eu quero buscar a oportunidade. Nós vamos 3 quilômetros só, vamos voltar andando. E ele convenceu o vendedor campeão a ir com ele. E no meio do caminho, os dois avistaram o rei da floresta, o rei da savana, o leão. O vendedor campeão pegou a sua mochilinha, tomou um gole de água, pegou o tênis e começou a colocar o tênis no pé. E começou a amarrar o cadarço. O outro vendedor começou a rir. Falou: você é idiota, cara, você é besta. Você vai conseguir correr mais do que o leão? Aí ele olhou para o vendedor e falou o seguinte: eu não preciso correr mais do que o leão, eu preciso correr mais do que você. Agora, qual é a moral da história disso tudo? Eu não quero que você corra mais que o seu coleguinha do lado. Neste exemplo, o vendedor que não estava preparado é o seu cliente. E você precisa correr mais do que o seu cliente. Você precisa estar à frente do seu cliente, antecipando o que pode acontecer. Minha esposa fala assim: meu, você é meio doido. Eu falei: por quê? Você fica falando sozinho. Você vai para uma reunião, eu fico mentalizando essa reunião na minha cabeça, tudo que pode acontecer. E aí, quando eu estou nessa reunião, eu já vou mentalizando. Ó, eu vou conversar com o Léo, vou conversar com o Lourenço, eu já vou conversar com o Du, né? Conversar com o pessoal da praça, falar com todo mundo, senão depois dá briga, né? Se eu vou fazer uma reunião, eu já mentalizo o que eu vou falar, como eu vou falar. Se ele responder isso, eu vou responder aquilo. Se ele responder assim, eu vou responder assado. Eu começo a me preparar mentalmente. E sempre, quando você dá esse direcionamento, as coisas acontecem para você dessa forma. Vamos voltar aqui para falar de comunicação bidirecional. Eu falei e não dei para vocês qual é a forma de você se comunicar com a comunicação bidirecional. A comunicação bidirecional, como eu falei para vocês, ela é uma forma de você extrair informações do seu cliente. Como é que você consegue extrair informações do seu cliente? A recepção é um recurso para você. A maquete é um recurso para você.
A tela é um recurso para você. Vocês vão entender depois por que eu estou falando de tela. Tudo que você tem no seu redor é um recurso para você. Quando você está na recepção e você vai abordar o seu cliente, a primeira coisa que você precisa fazer é se portar como autoridade. Você pode achar que isso é besteira, mas a tua postura, a forma como você chega no seu cliente, a forma como você sorri, vai mudar completamente o seu primeiro contato com o seu cliente. Se você chegar assim e falar com o seu cliente desmotivado, abatido, incapaz de cantar uma bela canção, agora se você chegar posturado, se você chegar firme, pisando firme para falar com o seu cliente, já abriu uma porta completamente diferente para você. E nesse momento você pode soltar algumas frases para fazer com que você possa acessar o cérebro do seu cliente. A primeira delas é: olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Leite e eu vou fazer o atendimento para o senhor. Quero deixar claro que eu sou especialista no bairro do Taquaral e eu quero fazer o melhor atendimento para você possível. Você já conhece a região? Eu acabei de utilizar a técnica de comunicação bidirecional. Essa técnica, ela consiste em você fazer o seguinte: todas as vezes que você falar com o cliente, você devolve com uma pergunta. Você devolve com um botão de call to action. O que é um botão de call to action? É algo para fazer o cliente apertar, é algo para fazer o cliente falar. Você está perguntando, você vai ser região tão simples. Ele pode responder da seguinte forma: ah, conheço, minha mãe mora aqui perto. Ah, eu nasci aqui nesse bairro. Ah, eu passo aqui na frente para trabalhar todos os dias. Olha só que informações que você tem. Se a mãe dele morava no bairro, emocional. Você consegue acessar o emocional desse cara muito mais vezes. Acabou de fazer essa pergunta, você já pode ir um pouco além. Você pode falar um pouquinho a mais com esse cliente. Levando ele da recepção para conhecer a tela, para conhecer o produto, você já começa a dar instruções para esse cliente. Gestual. Porque não é somente a fala que vai fazer com que você tenha direcionamento para o cliente. Sabe por quê? O corretor conduz a negociação. Se ele não conduz, quem conduz é o cliente. Se o cliente conduz a negociação, 90% de chance de você perder essa venda ou 90% de chance desse cliente falar com outro corretor. Quando você está na recepção e você vai falar com o cliente, vai levar ele até a maquete, você vai levar ele até a tela, o que você vai fazer? Você vai dar gestualmente, você vai falar: quero te convidar agora para conhecer um empreendimento espetacular, que são essas 40 casas do housing. Um simples gesto, dando um direcionamento para esse cliente. Pode parecer besta, mas a gente começa a entender que é você que está conduzindo. Quando você volta do decorado para sentar na mesa com o cliente, quem coloca o cliente para sentar é você. Você puxa a cadeira do cliente, colocando o cliente no local que você quer que ele esteja. Como você está fazendo isso, dentro do subconsciente dele está dizendo: esse cara está comandando a negociação. E ele não vai saber, não é agressivo isso, ele vai achar que é um gesto de cordialidade que você está fazendo. Mas na verdade você está induzindo esse cliente a fazer o que você quer. Então quando você fala para ele que ele precisa assinar em determinado local, ele vai assinar. Ele já começou lá atrás, no gestual, quando você fez tudo isso. Só que para isso você precisa mostrar a sua autoridade. Falar que é especialista do taquaral, não sendo, não vai funcionar. Para isso você precisa estudar, você precisa fazer o que eu falei agora, chegar de manhã na empresa e olhar tudo que tem no bairro do Taquaral, olhar o que aconteceu no entorno, entender qual foi o último lançamento de casas parecidas que aconteceu lá, entender qual foi o preço do metro quadrado que foi lançado dessas casas, entender quantas casas são, qual é o diferencial. Posso dar mais um spoiler? Não. Tem um diferencial espetacular desse projeto. Só para vocês entenderem, eu fui lá ontem conhecer, falei com o Edil e eu me interessei muito em morar naquele espaço. Da praça, pelo menos eu posso falar. Da praça eu posso falar. Tem uma praça espetacular na frente. Eu já me vi passeando com a minha cachorra lá, brincando com meus filhos naquela praça, mesmo tendo um lazer dentro do condomínio. Vamos voltar aqui. Na comunicação bidirecional, você vai fazer o seu cliente falar. Então, quando eu estiver apresentando para ele o produto na tela, eu estou lá mostrando para o cliente, eu vou falar do playground, eu vou falar para ele: você viu que o nosso playground é dividido em de 4 a 7 anos? Você tem filhos? Sim, respondeu. Você tem filhos, eu direciono na hora de fazer a apresentação do decorado. Olha só, até o partido dos seus filhos. Começa a se imaginar. Olha só, lembra que eu mostrei para você a tela? Cérebro reptiliano: segurança, confiança, credibilidade. Essas são as palavras que você precisa utilizar para conseguir acessar o cérebro reptiliano dele e deixar ele seguro.
Sistema límbico é o lado emocional. Você precisa colocar ele vivenciando dentro desse ambiente. Quando ele está no decorado, você não precisa falar para ele sala, cozinha, lavabo. Você pode trazer referências do ambiente onde ele está, mas colocando ele dentro do ambiente. Você percebeu aqui na cozinha, a gente tem, não estou dando spoiler, tá? Na cozinha a gente tem uma cozinha aberta, onde você pode estar vendo os seus filhos aqui na sala. Eu estou trazendo esse cliente para dentro do ambiente. Não estou apresentando simplesmente produto para ele falando de ficha técnica. Eu estou colhendo informações. Aí eu vou lá e faço uma pergunta para ele. Quem cozinha na sua casa? É você ou a sua esposa? Aí ele vai falar e esse diálogo você começa a direcionar esse atendimento. A comunicação bidirecional nada mais é do que falei com o cliente, devolvi com uma pergunta para ele. Não importa se você estiver falando presencialmente no WhatsApp ou por telefone. No WhatsApp, nós temos a característica de pegar a ficha técnica do produto, aí eu vou lá, pego a ficha técnica do produto, e aí eu pego todas as imagens do produto, eu recebo um lead, e o que eu faço? Copio e colo e mando para esse cliente. Yes, vou fazer uma venda, recebi um lead. O Léo gastou R$60 para trazer esse lead para mim, e eu acabei de fazer a maior cagada da minha vida. Sabe por que isso? É por isso que o cliente não vai te responder depois. Você já passou todas as informações que o cliente precisava. Ele já tinha visto tudo isso no site, já tinha visto tudo isso em outro local. Comunicação bidirecional. Olá, tudo bem? Acabei de receber o seu contato dos nossos canais de relacionamento. Meu nome é Paulo Leite e eu vou fazer o atendimento do senhor agora. Já quero convidar você a conhecer o nosso projeto, mas dizer para você que eu sou especialista no bairro do Taquaral. Qual é o melhor horário que eu possa te ligar? Eu posso ser razoável e falar isso. Mas eu posso ser um pouco mais agressivo. E eu posso falar, posso ligar para o senhor às 14 horas? Ou até mesmo, eu posso usar a comunicação bidirecional para, na primeira pergunta, eu ser um pouco mais aberto. Vamos parar de nos esconder atrás do WhatsApp. O telefone, a voz, a modulação, a frequência, o emocional, você falando com o cliente sorrindo, vai ser o diferencial para que você possa sair na frente dos seus coleguinhas do lado. Corretor, você pode ser um pouco mais razoável e pode perguntar para ele se ele conhece a região. Da mesma forma que a gente fez no atendimento presencial. Mas você também pode ser um pouco mais incisivo, já que ele clicou num anúncio para saber do projeto, e a hora que você pode falar com ele? Às 14 horas, coloca o seu horário. O seu tempo é tão precioso quanto o tempo do cliente. Sabe que no consciente dele o que vai acontecer? Vai acontecer da seguinte forma. Ele vai falar assim, às 14 eu não posso, tem reunião. Pode ser às 15h30? Aí automaticamente você fala, pode ser às 15h30. Na comunicação bidirecional, eu faço o meu cliente a falar. Só que se eu pegar essas informações, depois que acabar o atendimento, e deixar no vento, não vai resolver. Eu vou fazer o diário do meu atendimento. Esse diário do meu atendimento é: atendi o cliente Sebastião, atendi o cliente com a esposa Maria, os dois vieram com o carro tal, os dois estavam interessados na casa X, os dois já têm uma casa de R$400 mil em tal localização, eles adoraram quando eu falei do lazer, eles têm 2 filhos. Eu vou anotando todas essas informações. Porque depois que eu fizer tudo isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma análise do meu atendimento. E eu vou dar uma nota do meu atendimento. Para saber o que eu preciso melhorar, para saber o que eu posso fazer diferente. E olha só, eu quero falar uma coisa para vocês também. Sabe aquele momento que você chega no plantão, que você se sente um pouco desmotivado, cabisbaixo? Sabe o que você faz para colocar motivação na sua cabeça, na sua mente naquele momento? Passa a maquete, passa o projeto, pede para alguém passar o projeto para você, pega na mão do seu amiguinho que acabou de chegar no plantão, ao invés de achar que ele é teu concorrente, você vai falar assim para ele: ó, vem cá, eu vou passar a maquete para você agora. Se ofereça a fazer isso. Se você passar a maquete para 10 corretores, colegas de trabalho, na hora que chegar o cliente, você vai estar afiado para conseguir apresentar o produto. Você não é o corretor. Eu quero o seguinte, quero que vocês olhem pro lado agora, pro lado do seu coleguinha e falem assim: você não é meu concorrente, você é meu aliado. Sabe por que você vai fazer isso?
Corretor, olha só, corretor, olha só, tem 350 pessoas aqui na sala. Se cada um fizer 10 ligações, são 3.500 ligações. 3.500 ligações são 3.500 falando do House Me aqui em Campinas. Quanto mais as pessoas ouvirem o nome, mais fácil é a tua abordagem. E quando você entregar um panfleto para esse cara, quando você falar com esse cara no telefone, ele já ouviu falar do House. A sua abertura, ela vai ser diferente. Meu tempo está acabando aqui, eu vou passar para vocês aqui, ó. Agradeço a atenção. Essa é uma técnica que eu adoro. Essa é uma técnica que, onde eu faço treinamento, eu tenho depois o meu Instagram, ele bomba com o pessoal comentando sobre essa técnica. Agradeço a atenção. Sabe aquele cliente que não te atende mais, que não te responde mais? É essa técnica que você vai usar com esse cliente. Esse cliente está ocupando um pedaço da sua cabeça, da sua mente, que não tem que ser ocupado. Esse cliente está só fazendo quando você pega a sua ficha de atendimento, você olha e fala, olha aqui o Sebastião. O Sebastião nunca comprou nada, eu ligo para ele e ele não me atende. Eu mando WhatsApp e ele não responde. A sua cabeça começa a falar assim, cara, você é um bosta. Isso não é bom para você. Desculpe o termo, menino, desculpe o termo. Isso não é bom para você. Então descarta esse cliente, você tem que demitir o seu cliente também. E essa técnica vai fazer com que você resgate o cliente ou com que você demita esse cliente. Eu vou passar essa técnica para você agora. Bom dia, seu Marcelo. Tentei contato algumas vezes, porém não obtive sucesso. Caso haja interesse que eu ajude pela busca do seu imóvel, eu me coloco à disposição. Porém, se já tiver resolvido essa questão, peço que me avise. Assim eu posso alterar o seu destaque no meu CRM. Eu espero 3, 4 segundos e mando embaixo. Eu agradeço a atenção. Eu tenho relatos de imobiliários que utilizaram, de corretores que utilizaram, que 70% dos casos o cliente respondeu. Se esse cliente não respondeu, descarte esse cliente. Mas antes de descartar esse cliente, você vai fazer uma análise de como você conversou com esse cliente. Qual foi o primeiro contato? Da onde esse cliente veio? Por que ele não está respondendo? Quando que ele parou de responder? Só depois você vai descartar esse cara. E aí, como a gente tem brasileiro que não desiste nunca, em vez de descartar esse cara, passa esse contato pro seu coleguinha do lado, pro seu aliado. Fala assim pro seu coleguinha do lado aí agora, fala assim pra ele, ó, vou passar vários contatos pra você e aí sua empatia vai fazer com que esse cliente venda. Fala, pessoal, vamos falar, vai. A primeira coisa que a gente precisa fazer pra gente vender é acreditar. E pra gente acreditar, a gente precisa pronunciar, a gente precisa falar. Eu encerro por aqui. Quero agradecer vocês por ter prestado atenção nesses pequenos 20 minutos que eu trouxe para falar para vocês. E agora vocês vão entender tudo que eu estou falando desse projeto Housing, dessas casas que vai derreter na região do Taquaral. Você, corretor de imóveis, que está sem vender um tempo. Você, corretor, que está vendendo a todo momento. Não importa. Foque nesse empreendimento, que eu tenho convicção, se você vender 3 ou 4 casas, você vai passar um Natal muito bacana. Obrigado pelo convite, obrigado Edil, obrigado a todos vocês.